Boa noite, pessoal. Então, nós vimos nas últimas semanas o livro do Pinker, né, alguns capítulos do livro do Steven Pinker sobre natureza humana, e depois dois capítulos do livro do Edward Wilson. E esses capítulos que a gente leu até agora falam de algumas características, capacidades, predisposições humanas que são inatas e que são típicas, né, da maioria da população e que permitem que, de um ponto de vista assim, biológico, se fale de algum tipo de natureza humana. Nós vamos ver mais detalhes a respeito dessas características corporais, mentais e depois sociais que os seres humanos tipicamente têm. Essa semana eu gostaria de fazer uma pausa nessa trajetória que a gente tá trilhando e dar uma olhada numa abordagem um pouco diferente, que é as concepções mais gerais que as pessoas têm a respeito da natureza humana. Então, eu estou deixando como leitura para essa semana os 2 primeiros capítulos deste livro aqui, que se chama Conflito de Visões, e que foi escrito por este americano chamado Thomas Sowell. E o que ele faz nesse livro é falar da concepção, ou das concepções gerais que nós temos a respeito da natureza humana. Então, uma coisa é a gente fazer uma investigação, digamos assim, empírica, né, biológica, psicológica, a respeito de quais são as características típicas dos seres humanos, quais são as nossas tendências, as nossas inclinações típicas. Outra coisa é nós darmos uma olhada agora nas concepções que nós temos a respeito da natureza humana. Então é isso que o Thomas Sowell faz. Ele apresenta o que, na sua opinião, são 2 grandes concepções a respeito da natureza humana que moldaram a maneira das pessoas pensarem a respeito desse assunto nos últimos 300 ou 400 anos. E ele chama essas concepções mais gerais de visões restrita e irrestrita da natureza humana. Então, quando ele fala de visões da natureza humana, visões, a gente poderia também usar a palavra concepções, se quisesse, né? Ele está distinguindo o que ele chama de conflitos de visões a respeito da natureza humana, de conflitos de interesses. Então, são 2 tipos de conflitos, né? Quando há uma divergência entre 2 pessoas, essas divergências, tipicamente quando há, por exemplo, uma divergência de tipo política, né? Uma divergência de tipo política, ela pode ser uma divergência de interesses, as pessoas podem ter interesses diferentes. Então, por exemplo, 2 pessoas podem querer coisas particulares diferentes. Então, por exemplo, no Congresso Nacional, todo ano é votado o orçamento federal. E o orçamento federal discrimina onde é que o dinheiro dos impostos, a maior parte do dinheiro dos impostos deve ser alocado. Se o dinheiro deve ser gasto mais na agricultura, mais na saúde, na educação, nos gastos militares e assim por diante. Então, muitos deputados do Congresso Nacional, eles representam interesses específicos. Tem alguns deputados lá que são militares, outros deputados que são pecuaristas, outros deputados que são professores, outros que são médicos e assim por diante. E esses deputados tendem a representar os interesses das suas categorias específicas, né? E quando a gente tem, então, a votação do orçamento federal, a gente tem esses conflitos de interesses, porque os deputados ligados à área da saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros, eles tendem a defender que o governo coloque mais dinheiro do orçamento no Sistema Único de Saúde, ou enfim, no sistema de saúde em geral. E as pessoas que são ligadas à agricultura, pecuária, defendem esses interesses, e os militares e os policiais defendem seus respectivos interesses. Então, esses são conflitos de interesses. Né? Quando há conflitos de interesses, a gente tem pessoas ou grupos que querem coisas distintas.
E, e nesses conflitos de interesse geralmente está claro assim, qual é que é o conflito, qual é que é o objeto do conflito, né? E o que pode ser feito para resolver ou não resolver, enfim, negociar, pode-se estabelecer uma negociação, né? Em que cada parte cede um pouco e assim por diante. De qualquer maneira, nos conflitos de interesse, geralmente é mais ou menos evidente qual é o objeto do conflito. Então, o Thomas Sowell contrasta esse tipo de conflito em que é mais ou menos evidente qual é o que está em questão, com o que ele chama de conflitos de visões. Conflitos de visões são bem mais difusos e mais difíceis de identificar, mas a gente tem então divergências e as pessoas começam a divergir e nem sempre é claro quando tu busca uma solução num determinado domínio, aquele conflito migra para um domínio aparentado, digamos assim. Então é um conflito difuso. Ele não é um conflito apenas pontual sobre, por exemplo, o que fazer com o dinheiro do orçamento federal. É um conflito sobre a visões de mundo em geral, concepções ou pressupostos, né, que as pessoas têm quando analisam a realidade. Então, seguidamente a gente, quando se envolve em conflitos de visões ou de concepções mais gerais de mundo com outras pessoas, em geral a gente não tem muita consciência disso, né? As pessoas divergem sem saber sobre o que exatamente elas estão divergindo, porque é um conflito que fica oculto, é um conflito sobre pressupostos, não sobre aquilo que está em questão, tipicamente. Então, esse tipo de conflito a gente nota, por exemplo, quando há alinhamentos. Né? É comum que uma pessoa, por exemplo, que tem uma visão de mundo mais de direita, ou mais de esquerda, mais conservadora ou mais progressista, essas pessoas, embora elas possam ser assim bem parecidas assim na sua formação, a gente pode ter pessoas, por exemplo, conservadoras que vêm do mesmo ambiente social, que frequentaram a mesma faculdade, e a mesma coisa com pessoas de esquerda, né? Enfim, a gente pode ter pessoas de direita e de esquerda que têm a mesma formação, cresceram, foram criadas num ambiente social parecido, mas que têm concepções de mundo diferentes. E aí, então, a gente nota alguns alinhamentos que de outra maneira ficam difíceis de entender ou difíceis de explicar. Porque, geralmente, pessoas que são de direita, elas podem ser pessoas, assim, muito diferentes umas das outras, essas de direita ou as pessoas que são de esquerda. A gente pode ter pessoas que são de esquerda e que são pobres, pessoas que são de esquerda e que são ricas, e assim também com as pessoas conservadoras. E então, o curioso é que o alinhamento das opiniões dessas pessoas de direita e esquerda não se faz principalmente em torno assim do seu contexto social, do seu ambiente, da sua formação, do local, das escolas que elas frequentaram, da região do Brasil em que elas cresceram. Ao contrário, os alinhamentos se fazem em torno de concepções ou pressupostos políticos. Então, por exemplo, duas pessoas que são de direita, geralmente elas têm opiniões assim alinhadas a respeito de gastos militares, legislação sobre drogas, políticas educacionais, políticas para o meio ambiente, política econômica, assim por diante. E com as pessoas de esquerda também. Então, pessoas que são de mais conservadoras tendem a querer mais gastos militares, uma legislação sobre drogas mais restritiva, uma política educacional que seja conservadora, que privilegie assim, os valores clássicos. Enfim, então a gente tem assim uma política econômica que seja que permita o livre desenvolvimento assim dos potenciais individuais, das liberdades econômicas. E, enfim, essas pessoas que são conservadoras geralmente são céticas com relação às políticas de distribuição de renda, né, a intervenção estatal mais ativa na economia, assim por diante. Então, a gente tem um conjunto de alinhamentos, né, e esses alinhamentos, segundo o Thomas Sowell, acontecem porque as pessoas que são mais de direita, mais de esquerda, elas têm visões de mundo semelhantes com relação à natureza humana.
Então, o Thomas Sowell discriminou assim essas visões em dois grandes tipos, deixa eu ver, que ele chama de visão restrita e irrestrita. Tá? Então, as pessoas que têm uma visão da natureza humana mais restrita ou constrangida tendem a ser mais conservadoras, e as pessoas que têm uma visão sobre a natureza humana que ele chama de mais irrestrita, mas não constrangida, elas tendem a ser mais de esquerda, mais progressistas. Então, a visão de mundo restrita é uma visão mais cética com relação aos potenciais humanos. Então, ela tende a supor que os seres humanos são, por natureza, viciados ou limitados, ou tendentes ao erro, tendentes à violência. Então, o potencial humano é limitado. E uma expressão típica desse tipo de pensamento a gente encontra, por exemplo, na filosofia política de Thomas Hobbes. Tem uma epígrafe no livro do Thomas Hobbes que diz o seguinte, é uma epígrafe romana, antiga, mas enfim, que ele popularizou no livro dele, não é? Que diz o seguinte: o homem é lobo do homem. Então, ele acredita que os seres humanos não são naturalmente bons. Ao contrário, que os seres humanos são naturalmente tendentes à violência, à trapaça, ao vício, ao pecado, se quiser. Né? Então, a função se a gente deixar os seres humanos desenvolverem-se assim, livremente, esses vícios, essas tendências ruins, a violência vão prosperar. Então a gente precisa de instituições, em particular a instituição estatal, que restringe e canalize os interesses, as tendências egoísticas, competitivas, violentas dos seres humanos, de tal modo a tornar a vida humana produtiva, sociável, etc. Por outro lado, as pessoas que têm uma visão mais utópica, mais otimista com relação aos potenciais humanos, né, com relação à natureza humana, tendem a ser mais progressistas ou de esquerda. E o Thomas Sowell diz uma expressão típica desse pensamento a gente encontra na obra de Jean-Jacques Rousseau, que escreveu, né, essa é uma frase famosa dele: o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Então é a ideia de que a opressão, a violência, o vício, ou as limitações que os seres humanos enfrentam não derivam da sua natureza intrínseca, mas das instituições nas quais eles são forçados a viver, nós somos forçados a viver. Então, se a gente então reformasse as instituições, as tendências naturalmente boas dos seres humanos aflorariam, prevaleceriam. Então a gente tem esse conflito básico, né? Esse é um conflito assim, sobre a natureza humana. São concepções de fundo sobre a natureza humana e que produzem então expectativas, filosofias e políticas públicas muito diferentes umas das outras. E então, né, essas visões de mundo, elas funcionam como mapas, né, como guias para a ação, porque em geral a gente não conhece assim adequadamente ou em detalhes a realidade em que a gente vive, a realidade, tanto a realidade natural quanto a realidade social em que nós vivemos é extremamente complexa. Então a gente não conhece, a gente não conhece direito nem a cidade em que a gente vive, né? Então, quando a gente tem que participar, por exemplo, de uma eleição, tem que escolher um candidato, a gente não tem conhecimento de causa, rigor, sobre o orçamento do governo do estado, do governo federal, as milhares aí de políticas que são implementadas. Então a gente usa essas
essas visões, né, para fazer as escolhas que nós fazemos. Nós não, em geral, não escolhemos os candidatos que a gente escolhe em razão do conhecimento que a gente tem dos problemas que o governo, que a cidade, o estado, o país passa, e em geral a gente não conhece direito nem os candidatos em que a gente está votando, né? A gente tem uma ideia vaga. A gente usa então essas visões como mapas, como guias, e a gente acaba fazendo escolhas valorativas com base nelas. E existe esse conflito básico, segundo Thomas Sowell, entre entre a visão de mundo mais restrita e a mais irrestrita da natureza humana. Então, o resultado disso é que as pessoas que têm uma concepção mais restrita sobre o potencial humano tendem a achar que as possibilidades humanas são sempre limitadas. E que se a gente, por exemplo, reformasse as instituições, criasse instituições sociais que não são corruptas, que não são exploradoras, que são mais, digamos assim, transparentes, né? Se a gente criasse instituições desse tipo, então o que aconteceria é que as pessoas que administrariam essas instituições, por serem humanas, levariam para essas administrações, essas instituições, os seus vícios, as suas falhas e aqueles mesmos problemas que afetavam as instituições anteriores, né, vão voltar a afetar as instituições depois dessas reformas. Porque a corrupção, a maldade, a violência, as guerras, elas não são produtos das instituições, mas são produtos de uma certa tendência humana inata. E então, mesmo que tu tenha instituições ideais, essas instituições, quando forem administradas pelas pessoas, serão novamente corrompidas, distorcidas, e aquelas tendências humanas vão novamente se manifestar nessas novas instituições. Por outro lado, as pessoas que têm uma visão mais otimista da natureza humana, elas acham que a corrupção, a violência, as guerras, a pobreza não é produto da natureza humana, mas dos vícios institucionais, do modo como as instituições se organizaram. Então, se a gente reformar as instituições, isso vai tender a acabar com esses problemas sociais. Então, aqui a gente tem visões muito, muito radicalmente sim, diferentes de políticas sociais. Porque, de um lado, a gente tem pessoas que são céticas com relação às possibilidades de planejamento social, engenharia social, reformas sociais. E, por outro lado, a gente tem pessoas que são extremamente optimistas, que acham que a gente deve promover ativamente reformas institucionais. E isso produz, então, divergências de fundo a respeito das políticas, né, do Estado. Então, muitas vezes, quando duas pessoas divergem, por exemplo, sobre distribuição de renda, né, então, então as pessoas que são de esquerda não entendem como é que as pessoas que são mais conservadoras podem ter alguma objeção à ideia de distribuição de renda. Afinal de contas, o que pode haver de errado em a gente pegar o dinheiro dos ricos e distribuir para os mais pobres? Só que as pessoas que são mais de direita, mais conservadoras, elas acreditam que essas intervenções estatais na vida econômica vão ser feitas por pessoas que são individualmente corruptas ou que tendem a ser egoístas, que elas não vão ao promover essas políticas de distribuição de renda, elas não vão promover essas políticas de uma maneira desinteressada e altruísta. Elas vão estar imbuídas dos seus interesses egoísticos e possivelmente corruptos. Então, por mais bem intencionada que seja essa política, a sua execução
será feita por seres humanos que são muito limitados nas suas possibilidades morais. Então, então a gente tem assim um conflito de visões, né? No fundo, geralmente isso não é expresso. As pessoas não dizem isso. Elas pressupõem isso nas suas divergências. Elas ficam divergindo sobre distribuição de renda, mas o que está em questão, no fundo, é a concepção que elas têm a respeito da natureza humana. A mesma coisa, por exemplo, com relação a gastos militares. As pessoas que são mais de esquerda, elas tendem a achar que se os seres humanos vivessem num mundo onde as instituições não são corruptas, não haveria, a rigor, necessidade de aparatos militares, porque os seres humanos não tendem a ser belicosos, não tendem à violência. Então, em princípio, a gente poderia, no futuro, idealmente, acabar com os exércitos. As pessoas que são... Então, essas pessoas tendem a defender a diminuição, por exemplo, dos gastos militares. As pessoas que são mais conservadoras são céticas com relação a um mundo totalmente pacífico. Elas tendem a achar que guerras sempre existiram, nunca houve um período da história humana em que não tenha havido guerra, e isso se deve à natureza humana, e provavelmente vai continuar sendo assim no futuro. Então, a gente tem de manter sempre algum tipo de aparato militar, porque ele serve uma função assim restritiva das tendências maléficas humanas. Então, o que a gente pode fazer é criar um sistema de pesos e contrapesos para que o próprio aparato estatal não possa ser utilizado de maneira livre e desimpedida por um grupo de pessoas, né? Qualquer exercício do poder, de qualquer forma de poder, deve ser restringido. Então a gente tem assim uns sistemas de fiscalização, de controle legislativo, controle judiciário, o controle assim pela população civil, de tal maneira a restringir sempre o uso do poder estatal, mas algum tipo de aparato militar e policial, em princípio, seria sempre necessário. Então, aqui a gente tem também uma diferença importante, né? Então, as pessoas que são mais conservadoras, como elas têm essa concepção mais restrita da natureza humana, elas tendem a ser mais céticas com relação aos potenciais humanos, e elas tendem a usar como critério de ação as regras de prudência. Né? Regras de prudência. O que é mais prudente fazer sabendo que a natureza humana é assim, sabendo que as pessoas são falhas? Né? Qual que é a regra que nós devemos, qual é o comportamento que nós devemos adotar nesse caso particular, sabendo de todas as limitações e possibilidades e tal. E, por outro lado, as pessoas que são mais progressistas e são mais, digamos assim, otimistas, mais confiantes nas possibilidades humanas, tendem a adotar regras de perfectibilidade. Qual seria, digamos assim, não regras de prudência, né? Qual seria o comportamento mais perfeito possível que a gente poderia adotar? Né? Então eles almejam esse ideal, eles acham que esse ideal é exequível, é alcançável. E eles tendem a apostar em soluções, por oposição às pessoas mais conservadoras que tendem a não acreditar em soluções para os problemas sociais. Os problemas sociais, a rigor, podem ser mitigados, eles podem ser contrabalançados, mas nunca totalmente resolvidos. Então, pensem, por exemplo, na diminuição da violência. Né? Nós temos, de fato houve, ao longo do século XX, uma diminuição muito grande na violência social. Nós vivemos hoje um período, embora isso seja às vezes difícil de acreditar, mas é isso que as estatísticas mostram. E se vocês quiserem conferir, o Steven Pinker tem um livro inteiro só sobre isso, né, mostrando essas estatísticas e discutindo. Nós hoje vivemos num período de muita paz e prosperidade social. Nós nunca, sim, proporcionalmente hoje, morre menos gente de crimes violentos do que morria no início do século XX.
E o século XX inteiro foi o século menos violento da história da humanidade em termos proporcionais, se a gente considerar a população toda, e isso mesmo levando em consideração a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, e a mesma coisa com relação aos indicadores assim de prosperidade social. Nunca tão poucas pessoas passaram fome. Nunca tão assim a mortalidade infantil foi tão baixa. Nunca houve tão pouca gente analfabeta. A expectativa de vida mundial aumentou drasticamente ao longo do século XX. Então nós vivemos hoje numa situação que é, do ponto de vista histórico, de grande prosperidade e paz. No entanto, ainda há pobreza e violência, né? Então, o que as pessoas mais conservadoras dizem é que mesmo em países como o Japão, né, que são países assim, extremamente prósperos e pouco violentos, um dos países menos violentos do mundo é o Japão, pouquíssimos homicídios acontecem lá anualmente. No entanto, de vez em quando acontece, né? Então, a violência, a criminalidade, ela pode diminuir muito, mas não ser totalmente eliminada. Não é que nem, por exemplo, uma doença, né? A gente pode eliminar uma doença, pode eliminar, por exemplo, a paralisia infantil, por exemplo, como aconteceu já aqui no Brasil durante uma boa parte das últimas décadas, foi praticamente eliminada a paralisia infantil. E isso é possível eliminar uma doença. Agora, doenças contagiosas, né? Agora, a criminalidade não, a gente pode fazer esforços no sentido de diminuí-la, mas não no sentido de eliminá-la completamente. Então, isso nos dá perspectivas muito diferentes com relação a políticas sociais. As políticas sociais mais progressistas tendem a apresentar, ou pretendem apresentar soluções. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai acabar com o problema. E as políticas sociais mais conservadoras, elas não apresentam soluções, elas apresentam maneiras de mitigar o problema, acreditando sempre que outros problemas vão surgir, ou versões ou vertentes imprevistas, problemas imprevistos vão surgir daquelas políticas implementadas. Quando a gente implementa uma política, podem acontecer consequências imprevistas. Sempre podem aparecer consequências imprevistas, né? Então, as pessoas mais conservadoras, por serem mais céticas, elas tendem a achar que essas consequências imprevistas vão tender a acontecer. Então, o que seriam consequências imprevistas? Né? Então, por exemplo, a gente pode, por exemplo, usar, como foi feito, né, no século XX, usar agrotóxicos e fertilizantes artificiais para aumentar a produção de alimentos. E de fato isso aconteceu. Houve um aumento assim, exponencial da produção de alimentos ao longo do século XX, né, a tal ponto de que no início do século passado se achava que ia faltar alimentos, dado que a população mundial estava crescendo muito rapidamente. E o que aconteceu foi que a produção de alimentos cresceu mais que a população. Então não houve falta de alimentos. E, em parte, esse aumento da produtividade se deveu ao uso de fertilizantes e agrotóxicos. Mas houve consequências imprevistas. Né? Então, uma das consequências imprevistas foi que esses fertilizantes e agrotóxicos trouxeram novos problemas de saúde. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que trabalham nas lavouras e que têm problemas de saúde, problemas pulmonares, problemas até às vezes psicológicos também, em razão do contato, né, com esses produtos tóxicos. E então a gente melhorou um problema e piorou um outro. Então quase todas as intervenções sociais têm essas consequências imprevistas. Né? Um outro exemplo bem conhecido, é o exemplo da tecnologia. A gente usa hoje tecnologia de celular, de computador, e isso facilitou muito a comunicação com as pessoas, né? E a gente poupa muito tempo, né? Não precisa ficar esperando uma carta. Antigamente a gente escrevia quando haviam e-mails, as pessoas se comunicavam por cartas à distância, e então a carta levava dias para chegar de uma cidade a outra. Hoje tu manda um e-mail, chega instantaneamente, né? Em poucos segundos a outra pessoa já recebeu. Então
a gente poupa muito tempo com isso. Então, teoricamente, deveria sobrar mais tempo. Mas o que aconteceu foi que, hoje em dia, a gente recebe tantos e-mails, tantas comunicações, que acaba isso tomando todo o tempo da gente, né? Então, uma medida que inicialmente tinha como objetivo, que prometia, pelo menos, né, essa possibilidade da gente poupar tempo, seu uso em larga escala dessa tecnologia, fez com que a gente hoje tenha menos tempo. Então, são consequências imprevistas, né, do uso de tecnologias. Então, a gente tem visões, né, diferentes a respeito da natureza humana. Se nós formos mais otimistas, nós vamos ter uma consequência geral e nós vamos tender a usar isso como um mapa, né, para as nossas opções valorativas de políticas sociais e de comportamentos. Se a gente tem uma concepção mais cética, mais restrita da natureza humana, a gente vai tender a ter políticas no sentido, apoiar políticas no sentido contrário. E aí a gente tem opiniões diferentes, né, que se manifestam nos mais diversos domínios. Então, por exemplo, com relação às causas dos problemas sociais. Então, a gente tem 3 grandes problemas sociais que são recorrentes em todas as civilizações, que é o problema das guerras, né, ou da violência, da pobreza e dos crimes, ou da corrupção. Né? Então, esses são 3 problemas assim que sempre que cometeram todas as civilizações, todos os povos têm isso. Mas a opinião das pessoas que têm uma visão mais restrita da natureza humana é que esses males são sistêmicos. Eles são produtos do modo como a sociedade está organizada. Eles não são, a rigor, elimináveis, que nem tendem a pensar as pessoas que são mais progressistas, mais utópicas, né, mais otimistas com relação às possibilidades humanas. Então, a gente tem políticas, né, que em sentidos assim bem diferentes umas das outras, porque as pessoas que são mais conservadoras tendem a apoiar ações que mitigam apenas esses problemas, mas não os eliminam. Eles acham que a eliminação é impossível, né? A gente pode diminuir o problema e não eliminar ele completamente, por causa da natureza humana. A razão de fundo pela qual há guerras, pobreza e crimes deve-se à natureza humana. E as pessoas que são mais progressistas, como elas são mais utópicas, mais otimistas com relação à natureza humana, elas acham que esses problemas não são inerentes à natureza humana, mas podem, em princípio, ser eliminados. Então, elas tendem a apoiar políticas assim, de engenharia social e soluções diretas desses problemas. A mesma coisa com relação ao conhecimento e ao uso da razão. As pessoas que são mais conservadoras tendem a achar que os nossos conhecimentos são todos limitados, falíveis, e que as possibilidades assim da gente descobrir soluções por base assim na investigação racional e individual são muito limitadas, que em geral a gente tende ao erro, né? Que a nossa racionalidade é muito limitada. E as pessoas que são mais progressistas tendem a ser mais confiantes nas possibilidades racionais dos seres humanos. Elas acham que se a gente pensar assim de maneira sistemática, honesta e aberta sobre um determinado problema, nós vamos tender a encontrar uma solução. E as pessoas que são mais conservadoras acham que mesmo que tu ache que tu encontrou uma solução, depois de um tempo tu vai ver que essa solução tinha falhas também. Então elas são mais céticas, né, com relação ao potencial da razão humana. Elas tendem a achar que o pensamento e a racionalidade humana é sempre enviesado e que a gente nem sempre consegue identificar os vieses que nós próprios temos. Então, as pessoas que são mais progressistas, como elas acham que os vieses podem, em princípio, ser eliminados, elas tendem a ser mais confiantes numa espécie de elite intelectual, a vanguarda, né, que já descobriu
qual é que é a solução, já é mais, digamos assim, esclarecida a respeito da realidade, dos problemas e como resolvê-los. E caberia então a eles, né, apontar as soluções para a sociedade. As pessoas que são mais conservadoras tendem a ser céticas com relação a isso, porque a gente tem no passado muitos exemplos de pessoas que se consideravam mais esclarecidas ou que faziam parte de uma vanguarda e que levaram a humanidade para guerras e para problemas sociais e para sistemas políticos assim totalitários, né, ou autoritários e assim por diante. Com relação às leis, as pessoas que são mais conservadoras tendem a achar que as leis devem refletir uma evolução natural dos costumes e não uma deliberação racional, abstrata, teórica, né, que uma pessoa esclarecida poderia encontrar. As pessoas que são mais conservadoras tendem a ser mais céticas com relação a essas soluções e elas acham que é melhor a gente confiar naqueles mecanismos que foram naturalmente selecionados pela evolução social. E a legislação deve apenas refletir isso, né? E não trazer ela própria novidades que se impõem racionalmente de cima para baixo na sociedade, porque isso tende a trazer consequências ruins e imprevistas. Mesma coisa com relação às políticas sociais, essa coisa eu já falei. Com relação a aquilo que é valorizado, né, por essas pessoas, isso que é valorizado, as pessoas que são mais conservadoras tendem a valorizar mais a fidelidade, as pessoas que são mais progressistas tendem a valorizar mais a sinceridade, as pessoas que são mais conservadoras tendem a valorizar mais a maturidade, as que são mais progressistas tendem a valorizar mais a juventude, as que são mais conservadoras acham que a desordem é inevitável, que a gente tende a ter desordem na sociedade, que a gente precisa criar mecanismos para conter essa desordem. As pessoas que são mais progressistas tendem a achar que a ordem é alcançável, que em princípio, se nós fizermos as reformas sociais adequadas e desenvolver um tipo de engenharia social adequada, nós vamos ter algum tipo de ordem, e essa ordem é alcançável e sustentável. Os conservadores são mais céticos com relação a isso. E por fim a gente tem concepções. Bom, a gente tem vários outros aspectos aqui, eu vou pular para não ficar muito longo, mas a gente discute isso na aula essa semana. E a gente tem posições assim, ou concepções diferentes, pressupostos diferentes com relação ao poder político. As pessoas que são mais conservadoras tendem a dar menos importância ao poder, quem é que está no poder, porque elas acham que quem quer que esteja no poder, essa pessoa, as possibilidades de ação dela serão muito limitadas, serão muito restritas, porque tem 1001 mecanismos na sociedade e nas instituições e na própria natureza humana, né, nas inclinações que funcionam por conta própria. Então, às vezes não adianta muito tu mudar a pessoa, o partido político que está no poder, os mesmos mecanismos sistêmicos continuam atuando. Então, o poder político para os conservadores tende a ser menos relevante. Para as pessoas que são mais progressistas, elas acham que se elas tendem a confiar mais, né, na possibilidade de reformas e de engenharias sociais, e por isso elas dão mais importância ao exercício efetivo do poder por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Então, a gente tem opiniões assim diferentes, né, sobre isso depois se ramifica assim para todos os outros assuntos sociais e produz então esses conflitos de visões, né? Mas o importante que eu queria chamar a atenção nessa semana é isso, que esses conflitos de visões são conflitos, no fundo, sobre a natureza humana. São concepções de fundo, né, sobre os potenciais humanos. Então nós vamos
Vamos essa semana dar uma olhada um pouco mais em detalhes no que o Thomas Hall tem a dizer sobre isso, e depois nós vamos voltar a ver o que vem dizendo, né, psicólogos e biólogos a respeito das características típicas dos seres humanos.